Assunto de hoje, inteligência emocional aqui no Café Corporativo com Jonathan Duque. Daqui a pouco, aí com você também. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, aqui no canal 25 com meu amigo Jonathan Duque. Jonathan, seja bem-vindo novamente aqui ao Café. O Jonathan que tem aí uma história já com a gente, né? Seja bem-vindo. Muito bom. Jonathan que é empresário já há muitos anos, né? Trainer de inteligência emocional, escritor, agora tem um livro, né, que está vendendo bastante já. Qual é o nome do livro, Jonathan? 5% é tudo o que precisa. E é mesmo? Eu creio que sim. Tá bom. Muito bom. Vamos falar sobre inteligência emocional hoje. Eu quis te trazer aqui no café porque é um assunto que ele muda a vida de muita gente, né? Muitos dos problemas que as pessoas vivem é por déficit de inteligência emocional que pode ser desenvolvida, é isso? Claro. Acho que todos os resultados em qualquer pilar de nossas vidas está diretamente conectado ao nível de inteligência emocional que as pessoas têm. E esse nível de inteligência emocional você consegue navegar e aplicar ele em todas as áreas da tua vida. Então dá para ser desenvolvido sim. Fala um pouco para mim, o que é a inteligência emocional? Acho que para resumir é a história que você conta a inteligência emocional. Então nós temos vários filtros, então eu tenho canal auditivo, canal visual, eu tenho esses canais receptivos, então toda a circunstância externa que acontece comigo, através do meu canal eu filtro. E baseado ao meu filtro eu conto uma história positiva ou eu conto uma história negativa sobre o mesmo tema. Pessoas com níveis de inteligência emocionais mais elevado tendem a ter um olhar otimista sobre as coisas que acontecem. Então a gente acredita que a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende, estamos num processo evolutivo. Tem pessoas que está tudo bem, mas está o tempo todo murmurando, reclamando, e a história que ela conta é sempre uma história negativa. Um exemplo prático, a pessoa te fechou no trânsito. Quem tem inteligência emocional sabe aonde quer chegar, tem clareza sobre os seus objetivos e consegue falar, vai tudo bem, segue teu caminho, vai com Deus e continua dirigindo, e não é aquilo que vai impedi-la ou vai mudar as emoções dela. Quem não tem inteligência emocional se frustra, fica chateado, vai atrás, fecha, buzina, estragou o dia porque não soube dominar as emoções. A inteligência emocional ela não faz você mudar os ventos lá fora, mas faz você ajustar a tua vela para você continuar navegando de maneira mais tranquila rumo ao teu objetivo. Então não é o que acontece comigo, mas é como eu reajo com aquilo que acontece comigo. Exatamente, é isso, domínio próprio. Porque vai acontecer, problemas vão acontecer, o tempo todo. Sim. Agora, como você reage, de maneira positiva ou não? Sim. Você cai ou você levanta? Sim. Você desiste ou você persiste? E isso é a decisão que a inteligência emocional traz. Porque eu percebo que muita gente, como você falou desse exemplo do trânsito, né? Eu percebo que muita gente vai atrás e chega até a bater o carro, quer dizer, se prejudica mais ainda só para dar uma lição no outro, como se fosse ele o juiz, né, da vida, que fosse lá para dar uma lição do outro. Nunca mais faça isso. E se aliviasse algo, mas é pior, porque você tem esse comportamento conectado com um sentimento que é uma emoção. Você leva isso para outros lugares com você. Então você estragou teu dia, você brigou, você se estressou, você elevou os seus hormônios e de repente você está no trabalho. Você acha que você está no trabalho tranquilo? Tá nada, você está chateado que você não fez mais, que o cara te agrediu. Você leva esse caos para o teu trabalho. Seu trabalho ele é impactado de maneira negativa, você não está focado, você está com uma energia ruim, você não faz o que tem que fazer, você está com a cabeça em outro lugar, mas com o corpo presente ali no ambiente de trabalho, e aí você não produz. Quando você não produz, você chega em casa, você também chega puto. Puto agora por dois motivos, que você brigou, e o segundo, que você não produziu, não respondeu e-mail, não falou com os clientes, não teve performance, e aí vai caindo as peças do dominó. Você vai ver que um problema só que você tem, que você não soube lidar, ele vai impactando em todas as outras áreas da tua vida. É como uma peça de dominó que cai e vai derrubando todas as outras. E isso vai interferindo na vida de outras pessoas também, que acabam reagindo da mesma maneira, porque a gente influencia, né? É influenciado e influencia o meio em que vive, não é verdade? Sem dúvida. É a onda. Né? A onda vem e ela vai arrastando todos ao seu redor. Toda vez que você muda o seu estado, você muda o estado geral de todas as pessoas que estão ao seu redor.
Mudou de maneira positiva, eu mudo o meu ambiente de maneira positiva. Mudei para maneira negativa, mudo todo o meu ambiente de maneira negativa. É assim. Muito bom. E você falou que a inteligência emocional ela pode ser desenvolvida. A pergunta ela pode ser aprendida ou ela pode ser criada, treinada? Como que você considera que deve ser? Existem ferramentas para isso. A gente utiliza dentro do universo da inteligência emocional muitas ferramentas da PNL, Programação Neurolinguística. Sim. A gente acredita que o cérebro ele é como se fosse um computador e a nossa mente ela vai recebendo vários inputs. Esses inputs eu chamo de crenças, é aquilo que nós acreditamos, baseado nas experiências que nós tivemos ao decorrer das nossas vidas. Por isso programação. Por isso programação. Então eu vou... E como que eu adquiro essa crença, que vai sendo programada na minha mente? Duas maneiras. Maneira 1, toda vez que eu faço hábito, então eu vou fazendo de maneira consciente, só que eu faço, até aquilo se tornar de maneira inconsciente. Então eu faço sem nem perceber. Quantos comportamentos você tem que você faz e nem percebe que você tem? Tá. Eu entrei no carro, desci do carro e nem percebi que eu estava dirigindo. Eu vim dirigindo de maneira automática. Mas lá atrás, quando eu fui tirar a carta, eu tinha dificuldade. Hoje você dirige, responde o WhatsApp, come, separa a briga das crianças do banco de trás, mas você faz isso de maneira inconsciente. Você toma banho de maneira inconsciente. São tantos anos tomando banho, você entra no chuveiro e saiu, você nem percebeu. Você não fica fazendo conta, olha, eu vou lavar o braço. Não, hoje eu vou começar pelo pé. Não, você repete o teu padrão. E esse hábito que gera a crença, que define quem você é a primeira maneira de você adquirir uma programação mental. A segunda maneira é através de forte impacto emocional. Então toda vez que você vê, ouve e sente sobre forte impacto emocional, gera uma crença em você. Como que eu faço, Jonathan, então, para poder reprogramar hábito de fazer de novo diferente, hábito da alimentação, hábito do treino, hábito de servir, hábito de ser leal. Então é uma decisão. Agora, qual é a outra maneira? Eu vou ter que ter forte impacto emocional. Então eu vou ter que passar por uma experiência que me faça ver, ouvir e sentir para eu poder dar um novo significado, contar uma nova história, uma história de perdão, uma história de gratidão, uma história de reconhecimento, de merecimento, para que então eu comece a destravar e entender que eu tenho um potencial gigantesco. Só que do meio da jornada eu fui tomando porrada, eu fui acreditando que eu não podia, eu fui crendo que não dava mais. E eu faço isso através de ferramentas, num ambiente propício com pessoas especializadas e a gente faz essa reprogramação com cada indivíduo. Significa que não basta então eu saber que aquilo é daquele jeito, porque saber, consciência a gente tem, né? Todo mundo tem. Na verdade, eu posso ser uma pessoa que tem o colesterol alto, sei que tenho, mas tem uma picanha ali, eu vou comer. Exato. Né? Agora, quando eu tenho um impacto em relação àquilo, eu começo a pensar. Vamos desmistificar isso. Então, as pessoas sabem o que tem que fazer. Por que não fazem? Eu sei que eu preciso fazer para emagrecer, por que eu não faço? E aí ela come a picanha. Os médicos que são autoridades, muitas vezes que nós não questionamos, e aí ele fala, olha, você está com uma doença grave, suas veias estão entupidas e se você não parar de comer, você vai morrer em pouco tempo. E aí você tem um forte impacto emocional. Você vê o médico te falando, você ouve e você sente. E aí você muda o teu hábito. Então toda vez que tem forte impacto emocional, pode haver uma mudança na programação mental do indivíduo. Tanto que muitas vezes as pessoas elas falam assim, eu tive uma doença e nasci de novo. Eu sofri um acidente e minha vida mudou. Não é? É isso que você quer dizer? Exatamente. É esse impacto. Só que dentro de um ambiente de um treinamento de inteligência emocional profundo, que a gente atua lá no inconsciente, a gente faz com que as pessoas tenham essa experiência sem precisar passar por um forte impacto real. Porque a mente não consegue discernir o que é real do que é imaginário. Então, se você assiste um filme de terror, você sente medo, mesmo aquilo não sendo real. E você sabe que não é. Você sabe, mas você está com medo. Um filme triste, você sabe que aquilo não é real, você está chorando, você sabe que aquilo não é real. Olha como que a mente é poderosa. E esse estado de emoção gera um comportamento, gera o choro. E isso gera uma ação, que o comportamento e o junto resultado. Então, o que a gente precisa fazer? Se eu conduzo as pessoas através de uma ferramenta de PNL que faz elas sentirem que estão passando por fortes experiências e eu gero impacto nelas, elas conseguem virar a chave mesmo sem precisar ter um problema de saúde, perder um amor,
quebrar dentro de um negócio ou renascer em qualquer uma das catástrofes que as pessoas renascem aí, geralmente. Muito bom, vamos fazer o seguinte, então daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essas ferramentas, tá? A gente faz um intervalinho aqui, vamos conhecer aqui a dica de segurança do Pelegrino. Na volta, ferramentas de PNL aqui com o Jonathan. Olá pessoal, a dica de segurança de hoje é a utilização de um celular reservado apenas para transações financeiras. Com o advento do Pix, quadrilhas especializadas executam sequestros relâmpagos e agem nas transferências de numerários utilizando o próprio celular da vítima para tal. Esses depósitos caem em contas correntes de natureza duvidosa sem rastreamento. Aconselhamos manter 2 celulares em uso, sendo um aparelho apenas para tais transações financeiras com os aplicativos dessas instituições e outro para o dia a dia. Assim, diminuindo muito o risco, pois os meliantes não acharão os aplicativos de bancos quando em poder do celular do seu uso corriqueiro. Sou Valdemar Pelegrino, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o Jonathan Duque, falando a respeito de inteligência emocional, e a gente estava falando agora dos impactos que são causados, né, no nosso dia a dia, nas situações da vida, e que muitas vezes mudam os nossos hábitos, o nosso decorrer, faz com que a gente se emocione de uma maneira diferente e passe a agir de uma forma completamente diferente daquilo que fazia antes, né? Como é que se reproduz, como é que se simula isso dentro de um treinamento, Jonathan? A gente costuma dizer assim, para eu apertar um parafuso eu preciso dar 2 voltas para a direita, para soltar 2 voltas para a esquerda. Não tem mágica. Então toda a crença que foi adquirida, e olha, a gente vê muitas pessoas suicidas, pessoas que foram abusadas. Então existe algo que as pessoas colocaram um peso, uma carga emocional muito forte naquela ação. Quando você eleva o teu nível de maturidade, entende que as pessoas dão aquilo que elas têm, faz aquilo que elas podem, baseado naquilo que ela recebeu, a gente começa a tirar peso. Então, eu elevo o nível da pessoa. Não, o problema dela talvez continue o mesmo, só que você muda o teu olhar, o teu ponto de vista. Aquilo que você olhava de baixo, você passa a olhar de cima. E eu não posso falar muitas coisas que acontecem dentro de um treinamento. Mas, por exemplo, imagina só, você com os seus comportamentos de hoje, com as suas emoções de hoje, e eu te levo na tua linha do tempo lá para o teu futuro, onde você consegue visualizar como seria a tua vida se você não mudasse hoje. Só que eu vou conduzindo através de hipnose, de ferramentas, de física quântica, de várias ferramentas de desenvolvimento humano, e a pessoa vai sentindo como se ela estivesse lá vivendo. Não é um pensamento, é uma experiência. E ela vai vendo o desastre que é se ela não perdoa, o desastre que é se ela não mudar. E ela chega no final, é morte. E a morte sem construir e realizar absolutamente nada, porque a maioria das pessoas vivem anos e anos sem construir nada. Você se encontra com pessoas que passaram 10 anos, moram na mesma casa, a mesma fofoca, a mesma brincadeira, a mesma piada, os mesmos ganhos, as nada mesmas mudou. Reclamações, né? Cara, nada mudou. E aí a gente vê que isso é real. E aí chega lá na frente, pô, você morreu e não fez nada. Aquilo gera uma dor, porque elas estão inseridas na dinâmica. Não é só uma visualização, elas estão dentro, ok? Através dessa ferramenta de hipnose. E aí ela fala, cara, isso me gera uma dor tão grande. E olha a dor que você causa nos seus filhos, porque toda vez que você fracassa, quem paga a conta do teu fracasso não é você, são seus filhos. Você é fruto, talvez, do fracasso dos seus pais. Não teve convênio médico, não estudou numa escola boa, não fez a viagem para Disney que queria, não fez um monte de coisa porque o seu pai fracassou. E aí você paga a conta. E até quando você vai
continuar com o mesmo padrão, gerando esse conflito para suas próximas gerações. E aí eu causo uma dor muito grande. Tem pessoas que vomitam ali. E elas vomitam, elas conseguem enxergar os vícios, cigarro que não faz bem, a bebida, a traição, o adultério, um monte de coisa. E elas vão criando asco daquilo. É muito interessante. Quando eu volto para cá de novo no presente, ressignifico do recurso interno. O que é recurso interno? Disciplina, foco, ação, perdão, amor. E eu vou colocando isso dentro das pessoas, fazendo elas acreditarem que elas têm. E agora imagina você fazendo com os recursos internos. E elas vão construindo a linha do tempo de novo. E elas entendem que lá no futuro elas conseguiram realizar tudo. E isso é um renascimento. E aí elas falam, pô, vale a pena mudar. E aí depois disso eu vou trazendo outras ferramentas para chancelar isso. E elas saem de lá convictas. Elas andam no fogo, elas andam no vidro, entendem que mente e corpo é um só e ambos se influenciam. E elas não se cortam, porque a mente é capaz de fazer todas as coisas. Esse negócio de andar no fogo, o cara não queima o pé mesmo? Imagina só, o corpo, ele tem o poder da autocicatrização. Você parou para perceber que você se corta, coagula, fecha a cicatriz e some. Sim. A gente tem poderes incríveis dentro de nós. Então, se eu tenho o poder disso, da autocura, eu posso andar no fogo e não me queimar. Então, eu vou trabalhando mente e corpo, para as pessoas se sentirem poderosas. O real significado da dinâmica não é só trazer esse empoderamento e ver que elas são inquebráveis, mas elas terem coragem, porque o medo paralisa muitas pessoas. E se você tem coragem de andar sobre o fogo, não é mais um boleto que vai te parar. Você não vai mais perder por um chocolate quando você decidir fazer uma dieta e desistir na primeira mesa bonita que você se perde na maioria das vezes. É trazer a força interna, porque uma criança que tem o HD resetado, se você coloca ela do lado da piscina, ela mergulha. Porque ela não tem noção do perigo, ela é destemida. Se você coloca ela em cima de uma escada e se não tem grade, ela pula. Essa é a nossa essência, de coragem. Só que conforme nós fomos durante a vida tomando porrada... Vai pegando traumas, né? Vai pegando trauma, que são os bloqueios emocionais. E os traumas são crenças limitantes. E aí você vai deixando de fazer, deixa de investir, deixa de empreender quando surge oportunidade, deixa de fazer sociedade porque tem medo, deixa de fazer um monte de coisa. E aí deixa de viver uma vida abundante. E aí quando eu levo elas para uma esteira de fogo, por exemplo... Elas falam, cara, eu voltei lá no meu velho eu, que era destemido, que fazia qualquer coisa e agora nada mais pode me parar. É isso. E é interessante, eu conheço pessoas que falam assim, nossa, todas as vezes que as coisas estão dando certo na minha vida, eu fico até com medo, porque eu sei que alguma coisa vai dar errado imediatamente. Sempre foi assim, parece que é um karma que eu tenho. Então, ela já produz isso, né? A pessoa vai buscar um problema, vai buscar um erro naquela sequência que estava boa, né? Esse treinamento de inteligência emocional, então ele vai trabalhando isso também. Você nunca mais vai falar, parece que tá bom e vai ficar ruim. Você nunca mais vai falar, tá bom e vai melhorar. Você começa a entender que a comunicação diz tudo. Então, se eu comunico coisas boas, o meu sentimento é bom, o meu comportamento é bom, o meu resultado é bom. Então, você não vai falar mais, vai ficar difícil, não vai dar certo, não vai funcionar. Acabou com tudo isso, porque aquilo que você joga para o mundo devolve para você, se torna real. A criação do mundo foi assim, através da palavra, haja luz e houve luz. Então, o que a gente precisa fazer? Ainda que não esteja bom, eu preciso falar que está, me comportar e me comunicar como se já estivesse, para que então eu me torne. Não dá para você querer jogar um futebol na primeira divisão se o seu futebol não for de primeira divisão, você vai continuar na base. Muito bom. Não dá para você ocupar um cargo de liderança se você já não tiver resultado, comportamento de líder. Então você primeiro se torna, primeiro você faz parecer ser, você age, você se comunica, você sente. E daqui a pouco você se torna. E na inteligência emocional é isso, a gente começa a falar só coisas boas até aqui, só coisas boas acontecem na minha vida. E quando acontecer um desafio, é só mais uma maneira que eu tenho de aprender algo novo, de me aprimorar e evoluir para eu passar para a próxima fase. Vamos fazer mais um intervalinho então, a gente volta daqui a pouco no terceiro bloco aqui no Mais Cafeína para encerrar, para a gente se despedir do Jonathan e para falar um pouquinho sobre esse livro também, tá? Até daqui a pouco. Olá pessoal que assiste Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar qual é a importância do cuidador. É uma profissão relativamente nova na nossa sociedade, afinal nós não envelhecemos nunca tanto do jeito que estamos envelhecendo. E isso é muito bom, mas tem algumas adaptações ao longo da vida. O cuidador, ele não é um empregado doméstico, ele é uma pessoa responsável pelos pertences, pelo cuidado, por zelar e manter a integridade física do idoso.
não quer dizer que ele não vai manter as coisas em ordem do próprio idoso, né? Um guarda-roupa, o próprio quarto, o banheiro, mas isso não quer dizer que ele vai fazer uma faxina. A partir do momento que ele deixa de cuidar do idoso e passa a fazer cuidados domésticos, isso coloca em risco o idoso. Caso aconteça alguma eventualidade com o seu idoso e ele não consiga monitorar, ele não tem como ser cobrado, não é verdade? Ele está fazendo dupla função. Então, a função dele é estar, acompanhar e zelar pela integridade do seu idoso. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, depois de ver aqui a dica da Cuidare, vamos falar novamente com o Jonathan Duque a respeito de inteligência emocional, mas em especial vamos falar sobre esse livro aí, como é que surgiu? Então o livro já foi lançado. Já foi lançado. Já está rodando. Já está rodando e quem lê fala, que livro impactante, mudou completamente o meu olhar sobre a vida e entendo que hoje tudo que eu preciso já está em mim. E deixo de olhar para as coisas que me faltam e começo a agradecer as coisas que eu tenho. Dá um gás muito grande nas pessoas. E esse livro, ele traz então um conteúdo que já te inicia nessa inteligência emocional. Ele te traz um pouco dessa noção já? Não? Traz. É um livro que tem, não é só leitura, mas você tem exercícios, você vai atuando, colocando, desenhando plano de ação, o que tem que fazer, como fazer. É um livro de estudo. E esse livro não foi nem ideia minha, Aguinaldo. Foi a minha esposa que falou, olha, você vai escrever um livro para compartilhar essa história, para a gente ajudar vidas que estão passando pelo câncer ou por fases difíceis, como lidar com isso de maneira positiva e otimista. E aí eu comecei a escrever e aí durante todo um ano escrevendo o livro, relatando todos os processos e o que eu fazia para sanar a dor de uma quimioterapia, o que eu fazia quando a medicina falava que não dava mais, o que eu fazia para poder continuar encontrando força da onde nem existia para manter alta produtividade dentro dos negócios, para manter o pilar familiar bem estruturado e não impactá-los de maneira negativa ou com desânimo. E aí eu fui colocando tudo isso, pilar social, pilar espiritual, familiar, intelectual, financeiro, profissional dentro do livro, para que todo mundo tenha felicidade e abundância nisso. Qual que é o nome da sua esposa? Sabrina Rodrigues Duque. Ah, Sabrina. Eu conheci a Sabrina, tive a oportunidade de conhecer, manda um beijão para ela aí, olha aí. Né? Um beijo, amor da vida, a pessoa mais importante da minha vida. Que precisa, né, Sabrina? Merece, né? Mas é isso aí, Jonathan, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, tá? Tenho certeza que o público que lê teu livro vai gostar bastante, e não só gostar, né? Porque gostar a gente gosta de uma série de coisas, mas vai se impactar com ele. E mais uma vez, obrigado por você ter voltado aqui, a gente que já tem aí um trabalho juntos, né? Uma parceria já há algum tempo, e quero dizer que o café está sempre aberto aí para você, gratidão. Tá bom? Muito obrigado. Então tá bom. Gente, um abraço a todos vocês que estão em casa. Café Corporativo fica por aqui, mas está na internet, no nosso acervo, com mais de 260 programas como esse. E estamos aí com esse objetivo mesmo, de levar informação para casa das pessoas, porque afinal, Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Tem um programa dedicado para você, tutor e seu animalzinho, o 25 Pet. O programa inédito vai ao ar todo domingo às 11h30 da manhã. Ah, e temos também uma coluna social. Mande sua foto com seu melhor amigo que a gente posta lá. Aguardo você! Comemore com os produtos da Franz Alimentos e sinta a explosão de sabores dos assados, das carnes, dos vinhos, espumantes, champanhes e cervejas. Faça-nos uma visita e realize suas escolhas dos nossos produtos, contando com uma equipe de colaboradores muito bem treinados para orientá-lo dentro do seu orçamento
e para atender o seu desejo. O melhor produto não está na Franz Alimentos, e sim é aquele que está ao alcance de suas mãos para a sua escolha e para surpreender você e os seus desejos. Franz Alimentos, a Franzneilândia de Jundiaí, onde os brinquedos são para adultos. Comemore!